Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma noite acadêmica. Eu sou a professora Scarlett Ohana e hoje nós vamos falar sobre a abordagem emergencial torácica com a estabilização do paciente dispneico, que é um grande desafio, né? Mas será que é realmente tão difícil? Nós vamos ver que a gente tem que estar preparado para essas situações. É importante ter conhecimento teórico e ter o conhecimento prático, mas saber conhecer as etapas em que esse paciente vai enfrentar. Ter esses conhecimentos base vai fazer com que a gente consiga desenvolver bem para que a gente consiga antecipar o que pode dar errado. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Nós vamos ver que o nosso paciente que é dispneico, ele engana bastante a gente. A gente tem uma escadinha para a gente percorrer até a gente finalmente dizer assim, olha, fechei o nosso diagnóstico, fechei o meu tratamento. Então, eu preciso examinar meu paciente clinicamente, fazer uma boa anamnese, para elaborar uma suspeita clínica, para eu estabilizar o meu paciente. Somente depois nós vamos determinar os exames complementares, ou seja, para a gente fazer a nossa investigação, para que a gente determine o diagnóstico e o tratamento, tá? E aí sim que a gente comemora. E muitas vezes a gente vai ver que a gente quer comemorar lá no começo. Às vezes a gente vai comemorar lá na primeira toracocentese. E às vezes a gente tem um caminho muito longo para percorrer e a gente perde o paciente nesse processo, tá? Então a gente vai trabalhar isso para que isso não aconteça, para que a gente consiga fechar esse caso de forma mais redondinha possível e que a gente dê chances para esse paciente ter ali uma oportunidade de um tratamento adequado, tá bom? Observe que o diagnóstico completo, para que a gente comemore realmente o diagnóstico, ele tem muitas etapas, né? E muitas vezes a gente para no diagnóstico que a gente chama de sindrômico, que é o baseado ali nos sinais clínicos, e a gente acha que já é etapa vencida, mas na verdade não é, a gente tem muita coisa ainda ali, até a gente determinar a etiologia do que está acontecendo com o seu paciente, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho isso, tá bom? Então, o nosso diagnóstico sindrômico, né, se tratando aí de tórax, a gente vai pensar muito no que o paciente está apresentando de sinais clínicos. Então, o paciente chega para vocês em posição ortopneica, cianótico, né? Ele está apresentando um pneumotórax, o paciente tem ali fraturas de costelas autoassociadas, é um paciente que teve trauma, é paciente que a gente tem que correr com ele para estabilizar, porque além da toda essa emergência do quadro, a gente está correndo contra o tempo, a gente tem uma vida ali em jogo. Gatinhos que estão ali, ó, respirando de boca aberta, esse é um sinal que a gente sabe que não é bom sinal, né? Então, se a gente não correr, a gente vai perder esse paciente. E toda vez que a gente vê, pensa, né, nesse processo respiratório, e a gente vê um paciente que está com dispneia e cianose, a gente sabe que tem algo errado e que se a gente não correr, a gente vai ter sérios problemas. E aí a gente vai começar agora a aprender sobre os diferentes tipos de padrões respiratórios que vão levar nossos pacientes a ter um quadro de dispneia, tá? Então, guardem muito bem isso aqui vai servir para vocês para o resto da vida, e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês dentro do consultório. Receber um paciente dispneico, eu sei que bate aquele desespero, mas tente enquadrar o seu paciente em uma dessas 4 situações, porque aqui eu já vou dizer para vocês o que fazer em cada uma delas, tá? Então, a primeira situação que a gente vai descartar, né, é se o meu paciente ele tem um estertor respiratório sonoro, que é aquele paciente que tem uma inspiração prolongada e uma expiração mais rápida. É o paciente que tem uma obstrução de via aérea alta. Ele, na mesa de atendimento, está todo mundo ouvindo que ele está com dificuldade respiratória. Observe que a expiração é mais prolongada e a expiração é rápida, tá? E aí a gente tem diversas situações. Esse é um paciente com paralisia de laringe.
Esse é um paciente com uma massa na traqueia. Temos o bulldog, né, que tem prolongamento de palato. O palato alongado. Então, os roncos, esses estertores respiratórios relacionados às obstruções de vias aéreas altas, né, vão chegar para vocês em situações em que a gente consegue perceber sem escutar, tá? É o que vai chamar a atenção de vocês. A gente vai ver que para corrigir isso, a gente vai entubar esse paciente e a dificuldade respiratória passa, milagrosamente. Porque o problema do paciente não está na ventilação, na capacidade pulmonar ou na expansão pulmonar. O problema dele é daqui para cima, tá? Um colapso de traqueia também, né? Também a gente vai ver que é tudo obstrução de via aérea alta. Agora vamos olhar daqui para baixo, né? Então, agora já são situações que eu preciso auscultar o meu paciente para perceber o que está acontecendo. Ele está dispneico, tá? E aí a gente tem uma segunda situação, que são os pacientes que têm uma expiração prolongada e um componente abdominal presente. São os pacientes que têm obstrução de via aérea baixa. Esse nós já vamos ver que são pacientes que respondem à oxigenoterapia. São os pacientes que têm um quadro de bronquite, que têm uma asma, por exemplo. Os gatinhos com asma felina respondem muito bem à oxigenoterapia, porque o oxigênio ele é um broncodilatador, tá? E aí, depois que eles melhoram o quadro de dispneia com oxigênio, a gente vai investigar, fazer a radiografia. Outra situação bastante frequente, aí a gente já tem os casos em que a gente tem pacientes que têm ausculta pulmonar abafada, né? E às vezes a gente tem o bulldog, que tem palato alongado, mas ele tem outro problema, como era o caso desse senhorzinho aqui, ele tinha efusão pleural, tá? Então, apesar de ele ter o palato alongado, o motivo da dificuldade respiratória dele não era o palato, tá? Ele estava com dificuldade respiratória por conta da efusão, né? Então, atenção nessa ausculta. Por que essa ausculta está abafada? Porque tem muito líquido dentro do espaço pleural, abafando esse pulmão. Além disso, o pulmão que está telectásico, ele está ali colabado, ele não está tendo aquela expansão pulmonar para que você consiga ouvir a passagem de ar pelo pulmão. O pulmão está realmente bem ali, contraído, pequenininho, tá? Então, a gente vai ver que a ausculta desse pulmão fica abafada. E se for um acúmulo de líquido unilateral, você vai perceber que é um abafamento, às vezes, unilateral. Se eu tiver uma efusão bilateral, há o abafamento da ausculta bilateral, tá? E a nossa última situação são os pacientes que têm ali uma doença de parênquima pulmonar. E aí eu já vou observar uma ausculta laboriosa com os crecles, que é uma ausculta que a gente vai perceber que quando o ar passa pelo pulmão, ele passa com resistência. É como se tivesse líquido no pulmão, ele passa o ar fazendo, né, ele tem ali algo, o ar passa como se estivesse passando por quebra-molas, como se tivesse algo resistindo, obstruindo essa passagem desse ar, que é o caso dos pacientes com pneumonia, pacientes com contusão pulmonar, pacientes com edema pulmonar cardiogênico, por exemplo, tá bom? Então, essas últimas 3 situações, a gente tem que auscultar, tá bom? Os pacientes com doença pleural, então, olha só, como que você vai auscultar um paciente que tem um quadro de efusão pleural, pneumotórax, como você vai perceber expansão pulmonar, sendo que, na verdade, o pulmão não está expandindo. Então, por isso que a gente vai perceber o abafamento da ausculta, porque, literalmente, o pulmão está ali colabado e está abafado, tem algo abafando o som, tá? O que a gente vai fazer, então, em todas essas situações? Observe que oxigênio e minimizar estresse é regra para qualquer paciente dispneico, independente da situação, tá? Sendo que os pacientes aqui de obstrução de via aérea baixa, o oxigênio já vai melhorar a cianose, então ele melhora a dispneia, e aí beleza, depois eu já sigo para a investigação. Mas
Obstrução de via aérea alta, eu tenho que garantir via aérea. Então, ou eu vou entubar esse paciente, ou eu vou fazer ali uma punção cricóide, ou vou fazer uma tracostomia. Eu tenho que entubar esse paciente. Se for um paciente que tem uma doença de espaço pleural, obrigatoriamente, tenho que fazer uma toracocentese. Não vou fazer o diurético, não adianta entubar, eu tenho que drenar esse tórax. Porque se eu não permitir que esse pulmão expanda aqui novamente, não adianta nada, tá? Esse paciente só melhora a cianose quando reexpandir esse pulmão. E para isso eu preciso tirar esse conteúdo que está ocupando esse espaço. E nas doenças de parênquima, eu tenho que tratar a causa base. Então, se é uma pneumonia, tenho que tratar a pneumonia, né? Antibióticos, enfim. Se é um edema pulmonar cardiogênico, aqui entra o diurético, ok? Então, beleza, a gente já chegou aqui a uma conclusão que é na região realmente de tórax, já temos um diagnóstico anatômico que o problema está aqui realmente no pulmão, né? Então, baseado no nosso exame clínico e anamnese, a gente já tem uma suspeita clínica. Supondo que o nosso paciente tem, então, uma doença pleural, a nossa estabilização vai depender de oxigenoterapia, que a gente viu que serve para todo mundo, redução de estresse, que também serve para todo mundo, e toracocentese. Pensando em redução de estresse, aí entra outro detalhe. Observe que não falei de radiografia aqui, porque quando eu radiografo um paciente, eu preciso colocar ele em decúbito que ele não se sente confortável. Eu tenho que deitar ele de lado, né, deitar de barriguinha para cima, enfim. Por mais que o raio-x seja rápido, muitos pacientes morrem na mesa de raio-x. Então, a gente vai ver que raio-x fica depois que a gente melhora a dispneia, tá? Investigação fica para depois, porque assim que eu dreno meu paciente, ele melhora a ventilação, a melhora ela é instantânea, tá? Então, somente depois da toracocentese que a gente vai investigar, tá bom? Nosso tratamento inicial, então, vai ser a toracocentese. Pacientes que não respondem à toracocentese, ou seja, há necessidade de drenar 2, 3 vezes, na terceira já tem indicação de colocação de dreno torácico, e mais do que 3 vezes, aí já se considera a possibilidade de correção cirúrgica, ok? Pneumotórax primário, a gente tem os pacientes que chegam para vocês com lesão evidente de parede torácica, e aí você vai ver perfurações na caixa torácica, ou a gente tem qualquer lesão de pulmão. Eu posso ter um paciente que teve um trauma, que durante aquele baque teve uma perfuração da pleura visceral, algum alvéolo que se rompeu, e cada momento que o paciente inspira, extravasa ar para dentro dessa caixa torácica, e aí eu tenho acúmulo de ar dentro do espaço pleural, mas eu posso ter qualquer lesão pulmonar. Por exemplo, pacientes com neoplasias, pneumonia, corpo estranho, dirofilariose, asma, até mesmo enfisema. Pacientes que convivem com tutores fumantes podem apresentar pneumotórax espontâneo. Então, atenção se o seu paciente começou a apresentar dispneia e você auscultou ele e percebeu que está uma ausculta abafada. Se a sua ausculta está abafada, drena esse tórax, funcione. Mesmo que você fique na dúvida, sabe? Mas lembrem que a clínica, ela é soberana e vocês podem se surpreender, tá? Lembrem que o paciente que tem pneumotórax, né, ainda mais o secundário, a tendência é que toda vez que ele inspire, mais ar fica acumulado ali dentro desse espaço pleural. Então, a tendência é que ele piore cada vez mais. É um paciente que não responde à oxigenoterapia, então ele vai chegar cianótico, com a saturação cada vez mais baixa, e é um paciente que vai ter pneumotórax de tensão, porque toda essa pressão intrapleural vai comprimir as veias cavas, fazendo que não tenha enchimento cardíaco, e o nosso paciente vai morrer, na verdade, de parada cardíaca. Ele vai ter um mal súbito, ou parada circulatória, ok? Então, tem que drenar esse paciente. Para isso, nós vamos utilizar um catéter ou um scalp. Atenção que o scalp, a agulha do scalp é curta, então só serve para pacientes de até no máximo 5 quilos. Lembrando que você tem que percorrer com essa agulha pele, a própria tecido adiposo do paciente, musculatura, para você atravessar o espaço pleural e aí fazer aquela inclinadinha
E às vezes você não tem comprimento do escalpo suficiente para isso tudo. Por isso que só dá para usar em pacientes pequenos. Não adianta você pegar um escalpo e fazer força para penetrar ali no tórax do paciente. Tá? Você pode causar lesões sérias, graves. Então, é mais seguro utilizar um catéter, muitas vezes. Não quer dizer que se o catéter, o diâmetro, o comprimento do catéter é longo, que você tem que introduzir o catéter inteiro. Você vai introduzir o suficiente. Você sentiu que atravessou a pleura, você já tem o suficiente. Tá ótimo, tá? E toda vez que a gente for introduzir, né, um catéter ou scalp no paciente, sempre conecte o sistema completo. Catéter, torneirinha, seringa. Se você suspeitar de líquido, já o equipo. E com a torneirinha fechada. Porque assim que você perfurar o tórax, se tiver pressão negativa, vai puxar ar externo para dentro do tórax. E aí você vai ter um pneumotórax iatrogênico, tá bom? Você está criando. Então, não adianta colocar o catéter e depois vir com a torneirinha conectar, porque eu já vi várias vezes o pessoal fazendo isso, tá errado, tá bom? E aí, alguns detalhes, então, da técnica, né? Nossa drenagem vai ser do sétimo a nono espaço intercostal, tá? Aqui nós temos um paciente que foi atropelado, então ele está dispneico, ele está sedado, provavelmente teve alguma perfuração pulmonar durante o trauma, e o tratamento de pneumotórax é conservador, então a toracocentese, ela tem capacidade de ser curativa, tá? Então, se a minha suspeita é de pneumotórax, a minha drenagem vai ser mais dorsal. Se minha suspeita é de líquido, a minha drenagem é mais ventral, tá? Uma atenção ao posicionamento do bisel. A ponta do bisel deve ser sempre voltada para as costelas. A abertura do bisel deve ser voltada para baixo, de forma que você vai ter uma melhor captação do líquido, do ar, e a ponta vai ficar protegida da parede, tá bom? Então, quando a gente introduz ali dentro do espaço intercostal e faz essa inclinação, eu estou protegendo a ponta, que a ponta está encostada na parede, mas a abertura está voltada para o líquido. E à medida que o pulmão vai chegando, vai encostando aqui, ó, no espaço pleural, né? A chance de você traumatizar esse pulmão é menor, tá? Mas também tem outro detalhe: se você respeitar o espaço certinho, o sétimo a nono espaço, você dificilmente vai fazer uma lesão pulmonar, tá bom? Ok? Então, lembre desse detalhe. E aí, nós vamos começar a nossa drenagem. A nossa introdução desse catéter no paciente, né? Eu costumo dizer que a gente vai começar a fazer como se fosse uma vacina. Nós vamos elevar a pele, vamos introduzir o catéter no subcutâneo, 2 centímetros antes do espaço que você quer entrar com o catéter, tá? Então, tipo assim, se eu quero entrar no 8º espaço intercostal, eu vou entrar na pele, lá no 9º espaço. Então, entrei na pele, no 9º, corri como se fosse uma vacina. Cheguei aqui no ponto do 8º. Eu inclino agora o catéter reto para entrar no meio do espaço intercostal. Cheguei aqui no 8º espaço intercostal, atravessei musculatura, atravessei a pleura, senti que eu entrei dentro do tórax, aí é o momento que você vai, ó, inclinar esse catéter. Eu inclino e vou sentir uma ancoragem das costelas. Senti que está ancorando, ok, estou no lugar certo, né? Porque se eu estou por dentro dessa costela aqui, ó, eu estou no lugar certo, tá? E aí a gente vai começar a nossa drenagem, tá? Observem que a drenagem ela é feita de forma fluida, não tem resistência quando tem pneumotórax, tá? A gente consegue drenar facilmente. E aí a gente vai fazer o sistema paciente para seringa, fechando para o meio externo aqui, ó. Na hora de esvaziar a seringa, ocluo para o paciente, esvazio a seringa, e vamos fazer isso até a gente ter pressão negativa restabelecida aqui. Tem resistência? Ok, acabou a drenagem. E aí a gente vai observar a ventilação do seu paciente. Lembram que ele estava dispneico no começo? Agora olha como ele está ventilando bem melhor.
tá? Então, aqui a gente tem uma ventilação normal, ou seja, a nossa melhora clínica, ela é instantânea, tá? Aqui o paciente tendo alta 24 horas depois, após uma drenagem, tá bom? Então, a drenagem, ela, além de ser diagnóstica, ela também é terapêutica, tá? Ela é diagnóstica porque, baseado no conteúdo que nós drenamos, a gente pode dizer se é um pneumotórax, se é fusão pleural, se é hemotórax, se é piotórax ou até quilotórax. Esse material que você drenou, você vai seguir com a investigação. E aí você vai mandar para análise, a partir dessa análise a gente tem o diagnóstico completo, e aí a gente vai determinar o tratamento adequado, tá bom? A radiografia a gente vai realizar somente após a estabilização da dispneia do paciente, ok? Agora, olhem essa radiografia. Então, nós temos aqui, né, uma radiografia que vocês nunca deveriam ver. Mas por que eu estou apresentando para vocês? Apesar de ser uma radiografia linda, em que a gente consegue ver aqui, ó, silhueta cardíaca, silhueta pulmonar, né? Então, eu tenho aqui isso tudo aqui de ar. Ou seja, aqui nós temos um paciente com pneumotórax gritante, que não tem dúvida que tem pneumotórax, tá? Mas por que vocês nunca deveriam ver uma radiografia dessa? Exatamente porque esse é um paciente que tinha ausculta pulmonar abafada e a radiografia serve para reforçar a sua insegurança. Porque você auscultou, viu que estava abafada a ausculta, e aí, infelizmente, você submete seu paciente a uma radiografia e ele morre na mesa de raio-x, porque você, né, acabou estressando ele ainda mais para fazer esse exame, que é desnecessário, sendo que o ideal seria ter realizado a toracocentese. Então, a radiografia nesses pacientes dispneicos mata, tá? Infelizmente, foi isso que aconteceu com esse gatinho, ele veio a óbito. Essa imagem cedida por uma aluna, que aconteceu isso com ele, com esse animalzinho, tá? Então, nossa investigação, ela só vem depois da estabilização, ok? Aqui a gente já falou que o dreno vai ser colocado depois, em situações em que só a toracocentese não resolveu, geralmente indica o dreno na terceira drenagem. Lembrando que a colocação do dreno, ele também é do 7º a 9º espaço, mas ele vai ser realizado sempre em posicionamento na diagonal, de forma que o dreno ele deve repousar aqui, ó, sobre o externo, ok? E a cirurgia para os casos em que não responderem ao tratamento clínico, tá bom? Lembrem que vocês não estão sozinhos, é importante a gente estar preparado e saber trabalhar em equipe. Uma vez que a gente tem uma equipe legal para trabalhar, que a gente tem ali pessoas que a gente possa estar trocando ideia, pessoas que a gente consiga discutir casos, a gente consegue fazer um bom entrosamento e que aí a gente consegue fazer o melhor para os nossos pacientes. Segue aqui meu Instagram, né, e qualquer dúvidas, qualquer coisa que eu possa ajudar, podem entrar em contato. Uma boa noite para vocês.